Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na resolução do desafio 5, proposto pelo Yuri Code, lá do Code Lab, no qual nós estamos fazendo uma aplicação para o Estúdio Ghibli. Na aula anterior, nós fizemos a página HTML para essa versão desktop e fizemos as principais formatações CSS. Teoricamente, é um projeto completo. Porém, eu deixei alguns desafios para vocês, de fazer o efeito hover para os links das redes sociais e para os dois botões. E é isso que a gente vai fazer no começo dessa aula. Em seguida, nós vamos trabalhar os aspectos de responsividade da aplicação para deixá-la conforme as instruções previstas aqui no desafio. Nós vamos precisar ter uma versão para desktop, nós já temos, uma versão para tablets com a resolução a partir de 768 e uma versão para dispositivos mobile com uma resolução a partir de 390 pixels. Mas nós vamos trabalhar a responsividade posteriormente. Primeiramente, resolver o desafio do efeito hover. Para fazer o efeito hover, o nosso objetivo principal é mudar as cores dos botões de links para o fundo rosa, que é essa cor primária que nós temos no nosso projeto, e os botões primário e secundário vão ficar com a cor de fundo branca, a cor do texto na cor preta e com o contorno transparente. O objetivo é basicamente esse. Lá no nosso código, na nossa página de estilos, eu vou fazer Ctrl F para buscar link. Exatamente a classe link, que está dentro do nosso nav link, eu vou acrescentar a seguinte propriedade: transition all easy.5 segundos. Eu quero que tenha um efeito de transição para qualquer tipo de alteração. Essa transição vai ser suave e vai demorar meio segundo. Eu vou copiar essa propriedade, vou fazer Ctrl F e vou aplicar também para a minha classe genérica chamada botão. Também vou acrescentar, ou seja, todo elemento que tem a classe botão vai ter uma transição para toda e qualquer alteração. O efeito vai ser easy e vai demorar meio segundo. Feito isso, Ctrl End para ir para o final, Ctrl ponto e vírgula e vou colocar aqui um comentário. Efeito hover e vou teclar Enter. Para poder melhorar a visibilidade, eu vou só subir aqui o meu código, vou clicar aqui nessas duas folhinhas para poder ocultar a estrutura de pastas e eu vou colocar o efeito hover no link. Então, ponto, link, dois pontos, hover. A única coisa que eu quero fazer é mudar o background color para aquela tonalidade rosa, que é a minha cor primária, que é o F1, A5, B1. E depois eu vou aplicar também o efeito hover para o botão primário, botão traço primário, aplicando o efeito hover, vírgula. Também vou aplicar para o botão secundário o efeito hover, fazendo as seguintes alterações. Eu vou alterar o background color para a cor branca. Eu posso trabalhar com a cor branca, que é o F8, 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 sem transparência, que é para ficar um branco não muito estourado. Vou trabalhar com o color, no caso, eu vou trabalhar com a tonalidade de preto, que é o 0B, 0A, 0A, que é a cor que a gente está trabalhando aqui no projeto como cor preta, que é o Dark 10. E, por fim, eu vou colocar o border color como transparente. Mas por que border color transparente? Porque a nossa borda tem uma tonalidade rosa. E eu não quero que fique essa borda, eu quero que ela fique transparente. Feito isso, indo lá para a página, vou atualizar aqui a página. Passando a seta sobre os ícones das redes sociais, a gente tem a mudança para a tonalidade de rosa e ela acontece de forma suave. A mesma coisa para os botões. O botão primário acontece uma transição de forma suave, a mesma coisa o botão secundário também acontece a mudança de uma forma suave. Ou seja, o desafio que eu propus para vocês, que era aplicar o efeito de hover nos links e nos botões, pode ser resolvido da forma como eu apresentei agora. A partir deste momento, agora a gente precisa trabalhar os aspectos de responsividade da nossa aplicação. Para trabalhar responsividade, olhando lá para o Figma, a gente observa que nós temos o modo desktop, que foi o que nós implementamos na aula anterior, mas nós vamos também precisar ajustar o nosso projeto para que ele seja apresentado em telas como tablets, com a resolução de 768, e dispositivos móveis com a resolução de 390 pixels ou 375. Tudo vai depender de como a gente estabelecer o funcionamento dos nossos breakpoints. Nesse botão aqui, eu posso ocultar ou expandir a exibição dos painéis, para vocês conseguirem visualizar. É importante que vocês entendam o que a gente vai fazer de alterações. Para responsividade, geralmente o trabalho é bastante demorado, mas eu vou procurar tentar agilizar o mais breve possível. Percebam que nós temos as seguintes modificações. Quando a gente vai para a resolução de tablet, que é 768, o header ocupa 100% da área disponível. O conteúdo também ocupa 100%, porém ele tem uma área de respiro à direita e à esquerda, assim como o header também tem uma área de respiro. Observem que a ilustração dos fantasmas que está à direita, na ordem texto é o primeiro e a ilustração é o segundo, observem que os fantasmas vão para primeiro
e o texto vem em seguida. Então a gente tem uma mudança na ordem dos elementos que vão ser exibidos, a partir da versão de tablet em diante, ou de tablet para baixo. Então esse é um ponto a considerar. O outro, a gente vai ter mudanças no tamanho dos textos também, a gente vai ter mudança no tamanho dos títulos, subtítulos, parágrafos. Os botões vão ocupar 100% da largura do container disponível, ou seja, eles não vão ter só aquela largura de 240, eles vão ocupar 100% do espaço disponível para eles. E isso aqui é o mais essencial. Fora isso, a logo em si e o header vão mudar de altura. Se eu seleciono o header na versão desktop, se a gente for aqui em propriedades, a gente percebe que ele tem 176 pixels de altura. Na versão de desktop, 128. Na versão mobile, 96. E também a logo tem mudança de tamanho. Se a gente pega a logo, 80, 64 e por fim, a gente selecionando a logo aqui, a gente tem um tamanho de 48 pixels. Ou seja, a gente tem mudanças em vários aspectos aí para que a gente possa implementar na nossa aplicação. Então, o primeiro ajuste que nós vamos fazer é no HTML. Primeiro ajuste, dentro de header, a nossa tag A que tem a img do logo, você vai acrescentar a classe chamada logo, para poder facilitar a formatação de tamanho, de altura deste elemento. Então esse é um ponto essencial. Segunda alteração, a tag H2, que é o nosso título, tem aqui uma quebra de linha. Eu sugiro que vocês deletem essa quebra de linha, porque a gente vai fazer essa quebra de linha utilizando o width, que é a largura da tag de título. A gente vai fazer essa quebra basicamente controlando a largura da tag H2, que é a classe título. São só esses dois ajustes que a gente precisa fazer no HTML. E em seguida a gente vai lá para o CSS, Ctrl End para ir lá para o final, Ctrl ponto e vírgula, e vou digitar aqui responsividade para indicar que a gente vai trabalhar especificamente com essa parte agora da nossa aplicação. Só vou subir aqui um pouquinho para melhorar a legibilidade. E a gente vai começar a colocar os famosos breakpoints. @media, entre parênteses, max width, ou seja, a partir desta largura eu quero fazer uma definição de formatações. Eu vou colocar um breakpoint a partir de 1200 pixels. Professor, 1200? Sim, geralmente a gente coloca um breakpoint para 1440 ou 1366 ou 1024 ou 1200, que é para telas que são consideradas telas grandes. E a gente faz algumas definições de formatação de como a gente quer o comportamento. Eu vou copiar essa parte de formatação e indicar os próximos breakpoints. Eu quero um breakpoint conforme as instruções que a gente tem lá no projeto, que são de 768. Vou colocar mais um breakpoint aqui para baixo. Conforme as instruções do projeto, seria para dispositivos de 390 pixels. Eu particularmente recomendo que você coloque uma medida intermediária entre 768 e de dispositivos móveis, que pode ser em 600 ou em 500, ou em 575, ou em 590, 584, dependendo de como você vai fazendo os testes. Eu vou colocar em 500. Então nós vamos ter basicamente esses quatro principais breakpoints: 1200, 768, 500 e 390. E nós vamos ver quais são as alterações mais essenciais a serem executadas. Em princípio, o que eu vou fazer é a alteração de uma propriedade. A gente vai observando lá e vendo o que a gente pode alterar. Prestem bem atenção aqui no seguinte. O nosso foco é, aqui a gente tem uma tela que é extremamente grande. O header está ocupando 80% e o nosso conteúdo também está ocupando 80% de toda a área do body. O body ocupa 100%, e os conteúdos internos estão ocupando 80% ou 80%. Aqui observem que header e conteúdo ocupam 100%, header e conteúdo ocupa praticamente 100%. Então a gente pode fazer algo bem simples. Por exemplo, a gente pode estabelecer que o nosso body vai ocupar 100% de largura a partir da resolução de 1200 pixels, vai ocupar também 100% de altura também, porém a gente vai acrescentar aqui duas propriedades que são bem interessantes. Uma delas é um padding inline. Esse padding inline que eu vou colocar é de 5%. Eu vou colocar 5% à esquerda, 5% à direita, total é 10%. Se eu coloquei 10% de padding, quer dizer que dos 100, 90 vai ser usado, porque 10% vai ser o padding, que vai ser uma margem que a gente vai ter na lateral. Eu vou colocar aqui uma margem bottom de 20 pixels só para poder criar uma área de respiro abaixo. Vocês vão perceber essa mudança quando a gente for visualizar na nossa aplicação. Então estou aqui no navegador, vou pressionar a tecla F12 para abrir as ferramentas de desenvolvedor. Como eu tenho uma resolução de 1920, se eu mexer aqui, observem que eu estou ali com uma resolução de 1280. Prestem bem atenção na posição aqui
do header e do conteúdo. Então, quando eu chegar em 1200, observem como eu ocupei 100%, criei 5% aqui para o lado e não está estourado. Observe, eu vou reduzir, reduzir, reduzir. Vai chegar um ponto que eu vou ter uma resolução que obviamente não vai caber tudo na tela. Beleza, mas eu já estou garantindo aqui que eu vou ter um controle do meu body, deixando ele ocupando 90% e deixando uma margem de 5% dos lados. Isso daqui é bastante interessante. Próximo ponto que a gente pode fazer é super simples. Trabalhar a formatação do header. A gente já fez uma para o body. Observem que o nosso header ele só vai mudar na versão de tablet, que é 768, e na versão mobile. Na versão de tablet, percebam, ele vai ocupar 100% da tela. Anteriormente ele não ocupa 100%, mas agora ele tem que ocupar 100% da tela, e não 80%. E a partir de mobile também. Então, aqui na Media Query de 768, eu vou dizer que a minha classe header vai ter um width de 100%. Prestem bem atenção, 100%. Além de ter um width de 100%, se eu for observar, na versão desktop, a largura dele é 80% e 176 pixels de altura. Na versão de tablet é 128 pixels, então eu tenho que vir aqui no Height e colocar 128 pixels. Ou seja, o meu header vai ocupar 100% da largura disponível e uma altura de 128. Eu sei que em 390 ele vai mudar também, então eu vou pegar essas formatações e vou colocar aqui para baixo. Porém, eu não preciso colocar o width 100%. Por que eu não preciso fazer isso? Se eu definir que a partir de 768 o width é 100% e para baixo eu não vou ter alterações, se para baixo eu não vou ter alterações, então eu não preciso repetir a formatação. Eu só vou colocar as formatações que eu quero que altere. No caso, eu tenho que mudar para 64 pixels. 64 pixels. Então, eu tenho alteração aqui para 768 e para 390. Então, professor, mas e o header? O senhor não quer mudar a largura e a altura aqui em 500? Se eu não colocar a altura aqui, vai prevalecer a anterior, que no caso é a mesma de 768. Com isso, prestem bem atenção. A gente fez a alteração para ficar 100%, 128, 100%, 64. Que na verdade não é nem 64, tem que ser 96. Desculpem, deixa eu voltar lá aqui, não é 64, é 96. Outro ponto extremamente importante é que na versão de tablet os links continuam assim como no desktop, mas na versão mobile os links têm que sumir, eles devem desaparecer. Então aqui na minha versão do 390 especificamente, eu vou dizer que dentro do header eu tenho nav links, na verdade a classe nav links. Eu estou fazendo assim porque, se não falha a memória, foi assim que a gente fez lá, nav-links. Exatamente, observem aqui, ó, header.navlinks com display flex. Então vou lá para o final, então header.navlinks, só que eu vou colocar display none, que é no one, não é nome, é none, none, no one, que é nenhum. Eu vou ocultar. Com isso, prestem bem atenção que a gente tem aqui a visualização, eu vou só reduzir, porque eu estou com o painel aqui aberto. A gente vai chegar em 768, percebam que a gente vai chegar lá, tamanho legal. Quando chegar em 390, vai ter que sumir. Ainda não chegou em 390, vai chegar 390, sumiu. Sumiu, só que a logo não está centralizada. E outra coisa, a logo também tem que mudar de tamanho. Então vou voltar lá para os tamanhos e vamos fazer esses tipos de alterações também. Aqui em 1200, eu não preciso mexer na logo. Em 768, eu já preciso. Então aqui em header, abaixo do header, eu vou colocar, aqui nós temos o header.logo. Prestem bem atenção. Dentro do header nós temos logo. Eu vou só definir o height, que é só a altura. Lembrem-se que, de acordo com o Figma, a nossa logo ela tem uma altura inicial de 80, mas depois ela vai para 64 e depois ela vai para 48. 64, 48. Então 64 pixels. Vou copiar essa propriedade e dizer que depois da resolução de 768, eu quero fazer na resolução de 390 também a formatação da logo, que no caso tem que ser 48. Então, 48 pixels, tá tudo bem certinho. Eu só estou colocando aqui por uma questão de ordem. Header, que é o elemento pai, logo, header, que é o elemento filho de header, navlinks, que é um elemento filho de header, e assim a gente faz a formatação. Beleza. Outra coisa que é importantíssima é que o header é o elemento pai. Então, o que eu preciso fazer? Somente aqui em 390 é que o navlink vai sumir. E se ele vai sumir, o header vai precisar ter um Justify Content Center. Justify Content Center. Então, eu acrescentei aqui Justify Content Center
no header de 390, com isso a gente já consegue fazer as alterações principais. Indo lá para a nossa aplicação, percebam, eu vou reduzir. Quando chegar em 390, observem que a gente já conseguiu ter ele ali centralizado, tudo bonito, beleza, legal. Porém, vocês devem ter visto que quando chega num determinado ponto aqui, começa a ficar sufocado, que foi justamente aquilo que eu falei para vocês. Observem que depois de 600, 500, 400, observem que começa a ficar insustentável a existência deste elemento aqui. Os links não tem por que eles ficarem aparecendo. Então, observem que se eu colocar aqui 500 como referência, 500 é uma medida interessante. Então, o que eu posso fazer? Esse display none do navlink eu posso recortar daqui do 390 e colocar no 500. Ou seja, a partir da resolução de 500 pixels, eu já não quero mostrar o nosso navlinks. Assim, vai ficar mais orgânico o nosso trabalho. Observem como que vai funcionar. Percebam aqui, ó, tudo está bem legal. Quando chegar em 500, ele vai ter que sumir. Só que a logo ainda está torta. A gente sabe que para centralizar, a gente tem que mexer no header. E a gente já fez essa formatação especificamente aqui, neste ponto. Então, eu vou copiar a propriedade, essa propriedade aqui do header, que está em 390. Vou colocar no 500. Vou tirar aqui a altura, não tem necessidade de eu mexer na altura do header. Vou tirar o Justify Content daqui de baixo. Observem, o nosso header vai ter uma centralização e vai ter a ocultação do navlinks, ou seja, vai centralizar tudo que tem dentro dele e vai ocultar o navlinks a partir da quebra lá de 500. E 390 a gente tem só a continuidade desse processo. Percebam aqui que vai ficar mais fluido o processo. Percebam que fica muito mais interessante. Para a gente poder agilizar os nossos trabalhos, agora a gente vai focar a atenção no seguinte aspecto. Nós precisamos fazer com que o nosso dispositivo se ajuste da seguinte forma. Em telas grandes, a gente precisa fazer com que apareça tudo, beleza? Cabe, inclusive na de 1200. Porém, observem que na versão de tablet, a parte do conteúdo, ela precisa fazer com que os elementos, ao invés de ficarem dispostos em RAW, que é linha, que é o Flex Direction RAW, a gente precisa fazer com que eles fiquem empilhados, um embaixo do outro, que é o Flex Direction Column. Ou seja, eu tenho que mudar o Flex Direction a partir da versão de tablet. Isso para o nosso conteúdo. Então, olhando lá para o nosso HTML, lembre-se, o nosso conteúdo tem uma divisória chamada descrição e uma divisória chamada ilustração. Então, descrição e ilustração. Essas duas divisórias estão em linha e eu quero que elas fiquem em coluna. Só que elas estão dentro de conteúdo. Então, o que eu preciso fazer? Aqui na resolução de 768 é que eu quero fazer esse tipo de quebra. Então, depois da formatação do header, essencialmente o que eu vou fazer aqui? Dizer que o nosso conteúdo vai ter um Flex Direction Column. Ou seja, a direção do nosso Flex vai ser em colunas a partir da versão de tablet. Feito isso, salvei as alterações, indo lá para o nosso browser. Percebam que eu vou de 1200 alguma coisa. Quando eu chegar em 768, vai ter que ficar em coluna. Não está aparecendo muito legal ainda aqui, mas eu vou chegar aqui em 768. Deixei aqui 768. Percebam, aparece o conteúdo aqui, mas não está aparecendo a imagem. Poxa, isso aqui não está legal. Então quer dizer que a gente tem que fazer algumas formatações das nossas ilustrações. Vou voltar aqui para a largura normal, aproveitar que a gente está nessa parte aqui do 768 e mudar uma propriedade. Eu quero que a ilustração apareça por primeiro. Então, ponto ilustração, eu vou definir uma propriedade chamada order. Order 1. Se eu defino que ilustração tem um order 1, quer dizer que os outros vão ter outro order. Vou fazer o teste para ver se vai funcionar. Vou aqui, observem que, poxa, não apareceu legal. Então, o que eu vou fazer? Vou definir aqui que descrição, ponto descrição, vai ter o order 2. Então, descrição tem o order 2 e ilustração tem o order 1. Isso daqui é extremamente importante no 768. Então, eu vou mexer aqui e quando chegar em 768, ainda não está aparecendo a imagem. Poxa, não está legal, não está aparecendo a imagem. Por quê? As nossas imagens, se a gente for observar, deixa eu fazer Ctrl F, vim aqui em ilustração. A nossa ilustração, ela está ocupando 100% do elemento Pi, que é o nosso conteúdo, de largura e altura, e isso aqui são valores relativos. E aqui a gente tem um pequeno grande problema. Se a gente olhar lá no nosso projeto, lá no Figma, você vai perceber que, por exemplo, a imagem, na verdade são duas imagens, na propriedade de ilustração. Em desktop, a altura é 424. A minha cabeça está aqui na frente, mas é 424. No tablet, a altura é 240. E na versão mobile é 184 ou 185. Então, 424
240 e 184. Então vamos definir essas alturas para poder ficar bem mais específico. Então lá nos nossos breakpoints, eu posso definir, por exemplo, ali em 1200, eu posso definir que o nosso ilustração vai ter um height de 424 pixels. Eu vou garantir que ele vai ter 424 pixels em telas de 1200 para baixo. Aqui no nosso 768, o nosso ilustração está com o order 1 e eu vou definir aqui um height de 240 pixels de altura. Então, height 240 pixels de altura em telas de 768. Em telas de 390, eu vou definir que o nosso ilustração vai ter um height de 184. Então, eu defini que a ilustração vai ter uma altura de 184 em telas de 390. Em telas de 500 eu não mexi, porque ele vai herdar a anterior, que é a altura 240, para telas de 768. Com isso aqui, a gente já vai garantir pelo menos a exibição deles em tela. Então, percebam, eles não estão sumidos aqui da tela, eles estão aparecendo. Se eu for reduzindo, vai chegar em 1200, observem que 1200, olha, observe aqui, ó, 1000, não está aparecendo a imagem porque o Flex Direction está RAW. Poxa, então quer dizer que em 1200 seria interessante, talvez, a gente já mudar o Flex Direction para Column. Mas vamos lá. Beleza, vou chegar em 768. Chegando lá em 768, perceba aqui, ó, 768, eu consigo ver as imagens, mas não está ocupando toda a tela. Mas a gente já conseguiu resolver uma boa parte do problema. Então o que eu posso fazer? O conteúdo que está com Flex Direction Column em 768, eu posso recortar e colocar ele aqui para 1200. Então antes aqui de ilustração, conteúdo Flex Direction Column, isso aqui já vai ajudar a gente bastante no nosso trabalho. Observem que já vai ajudar bastante. Só que ele está aparecendo lá para baixo, né? Sendo que o order tem que ser lá para cima. O order a gente pode definir também. Esse order aqui de ilustração que está aqui, eu posso colocar aqui para cima. Então eu posso definir aqui order 1 e descrição order 2. Então a partir de telas de 1200, eu posso mudar o order se eu quiser. E aí eu tiro aqui de 768. Se vocês quiserem deixar lá no 768 também não tem problema. Então observe, eu estou com uma tela de 1200 e alguma coisa, mas se eu for reduzindo, chegando em 1200, aí a gente já muda o order. Percebam que a imagem já apareceu, já está aparecendo os textos, está bem legal. Observem que já está bem interessante, não é? Está bem interessante mesmo. Então a gente já começa a chegar perto dos aspectos de responsividade para a gente poder finalizar essa parte essencial do nosso trabalho. Porém, a gente precisa fazer algumas pequenas verificações de ajuste desta imagem e depois dos conteúdos aqui da área de descrição. Para a gente poder agilizar de fato esse processo, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês entendam que a partir da resolução 768, a gente vai ter mudanças de tamanhos de texto. Tamanhos de texto aqui, tanto na versão de tablet como na versão mobile. É principalmente a partir aqui da versão 768. A gente vai ter mudanças no tamanho dos textos. Então, aqui na formatação do tablet, do breakpoint de 768, a gente vai fazer formatações. Eu vou pegar as formatações aqui e já colocar para vocês para agilizar. Principalmente essa parte de texto é só mudança de tamanho de texto. Aqui em 768, depois de ilustração, Ctrl V, eu colei aqui descrição, título chapéu, tamanho 16, 22, peso 700. Descrição, título, tamanho 40, altura 44, peso 800 e largura 270. Essa largura é para permitir a quebra do texto, para que fique a viagem de Chihiro, com uma quebra de texto. E o parágrafo, que está lá dentro de descrição, tamanho 16, altura da linha 24, peso 500. É só isso. A partir de 768 para baixo, a gente precisa que tenha esse tipo de alteração. Então, se vocês forem observar agora no browser, se a gente for alterar aqui o tamanho, a gente vai ter mudança no tamanho dos textos. Aí eles já começam a ficar mais legíveis. O que a gente não tem ainda acompanhando a ideia lá da responsividade é a questão dos botões. Lembre-se, botões têm que ocupar 100% da largura e 100% da altura. Isso é o mais essencial. Prestem bem atenção. A partir da resolução de 768. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na resolução de 768, a gente pode vir aqui no final. Tudo que for da classe botões, a gente vai querer que fique um abaixo do outro. Então, nós vamos alterar o Flex Direction para Column. Prestem bem atenção. Flex Direction Column. Eu vou salvar aqui e a gente vai fazer o teste lá no nosso browser. Observando aqui no browser, eu vou reduzir aqui o tamanho até chegar em 768. Cheguei no tamanho de 768, observem que já ficaram um abaixo do outro. Porém, eles estão bem pequenos em altura. Então, lá no nosso código, ainda aqui na classe botões, eu vou definir que o height
vai ser de 100% do nosso elemento disponível. Definindo 100%, percebam que eu já consegui garantir aqui a altura de 52 ou 50 pixels, que é a altura do nosso botão. E, por fim, o que for da classe especificamente chamada botão, eu quero que tenha um width de 100%. A largura do botão seja 100%. Com isso, percebam que os nossos botões já ocupam todo o espaço disponível. Então vai chegar um ponto que eles vão ocupar 100%, que é para dispositivos de 768 ou 390. Percebam que começa a ficar bem mais orgânico. A parte essencial de responsividade já foi feita, porém vocês devem ter percebido que as imagens elas não estão bem legais. E isso vai dar um certo trabalho para a gente. Então vamos fazer isso aqui por parte. Primeiro eu vou pressionar a tecla F12 para tirar aqui as ferramentas de desenvolvedor. Vou fazer Ctrl F5 para atualizar a página e deixar ela do zero. Então as imagens elas têm um tamanho muito grande e não estão muito bem posicionadas. Então a gente tem que fazer esses ajustes para a gente poder finalizar a parte de responsividade. Eu quero que vocês prestem atenção aqui que na tela grande, que é de desktop, na versão desktop, as imagens ocupam uma posição aqui que dá cerca de 575 de largura. É como se elas estivessem no canto superior esquerdo, de acordo com o espaço disponível na área de conteúdo. Na versão, elas têm aqui 328 por 240, que é o tamanho dela, as medidas dela, que é 327 por 241. Estou arredondando para cima, para baixo, dá essas medidas. E a gente tem aqui um posicionamento delas. A mesma coisa aqui para os tablets. A gente tem um posicionamento delas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que as imagens elas foram posicionadas inicialmente aqui em cima, na resolução padrão. Então aqui para cima, se eu for pegar o seletor de ilustração, que no meu caso aqui está na linha 136, ilustração. A única coisa que eu defini é que a largura e a altura vai ser 100% do espaço disponível. Eu vou trabalhar com uma imagem como background, no caso uma imagem SVG, e eu não quero que ela repita. Então basicamente foi só isso que eu fiz. Uma coisa que é interessante da gente fazer é definir aqui um border de 1 pixel sólido na cor red, vermelha, para que vocês consigam enxergar essas imagens. Percebam, a imagem ela vai até aqui embaixo, bem lá embaixo, e vejam como é que ela está posicionada. Ela está posicionada numa posição bem legal, ela está centralizada. Se a gente quiser fazer com que a imagem ocupe uma área melhor do espaço disponível, é bom que a gente trabalhe com background size. Na opção cover, a gente vai cobrir toda a área no sentido de largura e altura. Então percebam que eu fiz a mudança e ela mudou um pouquinho de posição. Eu vou mexer agora pressionando a tecla F12 para abrir as ferramentas de desenvolvedor e vou mudar aqui o tamanho. Percebam que ela começa já a ficar um pouco mais orgânica. Percebam que ela começa a ficar um pouco mais orgânica porque a gente trabalhou com a opção de cover. E daí, da mesma forma que a gente definiu um background size cover para as telas grandes, a gente pode fazer uma mudança a partir dos breakpoints. Então vou fazer Ctrl End para ir lá para o final. E no caso, por exemplo, a partir aqui de 1200, ao invés de trabalhar com a opção cover na nossa ilustração, lembre-se que a gente está trabalhando aqui com ilustração. Eu posso trabalhar com background size, ao invés de cover, eu posso trabalhar com contain. Então percebam, eu tenho aqui o tamanho que está com uma resolução acima de 1200. Eu vou começar a reduzir. Vai chegar em 1200, percebam que os fantasmas agora aparecem na altura, porém eles estão bem para o lado esquerdo. Mas eles já começam a aparecer. E já está num tamanho mais orgânico, está bem mais interessante. Então o que significa dizer? Que a partir dessa resolução de 1200, também seria interessante a gente definir um background position center. Se a gente fizesse background position center, a gente vai procurar centralizar a imagem disponível no nosso espaço. Então a gente vai ter, a partir das telas de 1200, que são menores do que a resolução que eu estou trabalhando, que no caso, acima de 1200, a gente tem geralmente 1366, geralmente a gente tem 1280, 1440, 1920 e assim por diante. Então eu estou definindo um background position center para poder centralizar a nossa imagem. Percebam lá no browser que aqui eu vou tirar em F12 as ferramentas, a imagem está aparecendo organicamente. Não tem nada anormal. Quando a gente usa o F12, que a gente tem uma tela acima de 1200, ainda está aparecendo normal, ainda está tolerável. Quando a gente começa a ter uma tela de 1200, observem que a gente já começa a ter a imagem centralizada e já fica muito mais orgânico o nosso trabalho. E se a gente chegar na resolução de 768, observem que a gente já tem as imagens num tamanho muito mais adequado e mais correto. Percebam que está tudo bem perfeito. E se você achar que o Background Position Center fica mais adequado, não aqui em 1200, mas sim na resolução principal, a gente pode sim, aqui no Ilustração, Background Position Center, percebam, Background Position Center tá legal, tá interessante. Eu vou pegar aqui, ó, vou até comentar essa parte do border vermelho para tirar essa impressão desse aspecto. Percebam que tá parecendo orgânico, tá normal. Vou pressionar a tecla F12,
Estou com uma resolução acima de 1200. Eu vou reduzir. Chegando em 1200, percebam que a gente já tem a mudança do order, está tudo aparecendo perfeitamente. Se eu chegar lá em 768, observem que está tudo orgânico. Vou chegar em 390, está tudo funcionando perfeitamente. E por fim, se você quiser fazer outros testes acerca de responsividade, se você observar, a gente já fez a parte essencial. Aqui nas ferramentas de desenvolvedor, quando você habilita, aqui à direita nós temos a barra de ferramenta de dispositivos, que se você clicar, ele vai exibir para você um painel e acima do lado esquerdo você tem a opção de todos os principais tamanhos de dispositivos, desde dispositivos móveis até dispositivos de tamanhos maiores. Basta você clicar em cada um deles, fazendo o teste, para ver como é que está ficando a sua aplicação. Então você tem as principais resoluções dos principais dispositivos. Isso aqui é um recurso específico do Google Chrome, que você já tem. Ele vai aparecer aqui para vocês, observem perfeitamente. A gente tem aqui os principais tipos de ajuste. Você vai simular como se você estivesse utilizando um dispositivo móvel. Percebam que você tem todas as principais opções de resolução. Se você não quiser usar uma dessas, você pode vir aqui em responsivo e você pode fazer as alterações clicando e arrastando pela lateral, pela parte de baixo ou pelos cantos. Você também pode fazer por isto, bem como você pode vir aqui em personalizado e colocar a resolução que você quer. Vamos supor que você queira ver como é que vai ficar em 1200 por 1024. Você tecla Enter, ele mostra como é que fica na resolução. Você pode usar as setas, bem como você pode colocar a medida 1200 por 768. Ele vai aparecer para vocês sem problema. Se você quiser mudar a orientação, também tem um botão para você mudar a orientação do display. Ou seja, nós temos a possibilidade de usar esse segundo ícone para trabalhar a verificação dos diferentes tipos de displays. Eu vou clicar novamente para poder sair dele, pressionar a tecla F12 para sair dele. Ou seja, a gente já conseguiu resolver toda a parte do desafio para que o nosso site do Estúdio Ghibli esteja com a tela adequada para dispositivos de tela grande, para dispositivos como tablets intermediários e dispositivos móveis. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui, que é a finalização da solução deste desafio. Nas próximas aulas nós podemos implementar recursos extras para este projeto, inclusive para a gente poder fazer mais recursos para criar outras páginas para esta aplicação. Mas eu deixo aqui por enquanto como um desafio para vocês, que seria da gente poder criar uma página que possa permitir a gente assistir o filme, ou ser direcionado para o filme que tem lá disponível no Netflix, ou assistir o trailer que tem disponível no YouTube. Eu deixo aí por enquanto como um desafio para vocês. E também, obviamente, seria interessante a gente fazer a publicação desse nosso projeto em um repositório do GitHub e posteriormente também fazer a publicação dele para que as pessoas possam acessar e a gente possa mostrar como um trabalho feito no nosso portfólio de projetos já desenvolvidos. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!